Fala gurizada, beleza? Bill aqui, vamos para mais um episódio aí desse nosso projeto, dessa picape Jeep. O Lucas acabou de fazer a limpeza interna aí da caçamba para nós dar sequência aí nos próximos trabalhos. Eu peço aí que se você gostar, você dê o joinha, tá? Não esquece que é bastante importante, aí o YouTube distribui o nosso conteúdo para mais pessoas. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho se você ainda não é inscrito, né? Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. O Citroën aí já está na estrutura, né? Já estamos começando a fazer a aplicação do primer epóxi em algumas peças. Em breve a gente vai especificar, mostrar bem detalhado esse processo aí, beleza? Então agora vamos para o serviço. Pessoal, vamos lá então. Essa aí é a parte dianteira da caçamba, né? A parte que fica mais perto da cabine, né? O fundo da caçamba. E a gente vai substituir essa peça aí porque não vale a pena a gente recuperar. Ela tá cheia de amassados ali e também vai ter uns remendos para fazer na parte de baixo, e então vale a pena a gente fabricar uma peça nova. Mas antes de cortar aí, vamos travar, né? Eu coloquei ela no nível, como vocês puderam ver antes, que aí fica tudo mais seguro, né? A gente pode travar ela que depois vai dar tudo certo quando a gente for fazer os encaixes aí, a montagem da peça nova, né? Travei a parte de cima aí também, vocês podem notar aí que eu usei uma MIG sem gás, a Bantam 130 MIG da ESAB. Então agora a gente vai fazer o corte. Você viu que eu dividi a tela agora aí, porque eu usei esse mesmo material, esses mesmos vídeos aí pra gente fazer uma publicação aí no Shorts, no Instagram, Facebook e TikTok também. Inclusive, pode seguir a gente nessas outras redes sociais também. Gurizada, então tá aí, eu já cortei aqui a parte da frente da caçamba, já fiz a limpeza ali dentro, já pintamos essa parte aqui. Aí olha só como é que tava a peça de antes aqui, né? A peça original, ó. Ia dar bastante trabalho de funilaria, ainda tem que fazer uns remendos na parte de baixo aqui, né? Aí não vale a pena, né? Aí você pensa, mas essa parte aqui não vai aparecer. Pois é, mas a parte de dentro aparece, né? Aí ia ter que fazer a funilaria, a preparação no caso, da parte de dentro também, né? Aí já tá pronta aqui a chapa que a gente vai usar, só falta ajustar o corte ali, ver como é que eu vou fazer para ela entrar nos encaixes. E aí soldar e tá pronto, né? Pintar também as partes que não vai ter acesso aqui depois, né? Aí já tá pronto, não tem que estar rebatendo nada aí, né? Então é isso aí que a gente vai fazer agora, ajustar o corte dela, colocar em cima aí, soldar, e já deixar pronto antes da gente mexer com assoalhas, longarinas. Foi! Quero fazer um convite para vocês de participar do meu grupo do WhatsApp, tem link aqui na descrição e no comentário fixado. Lá a gente posta sempre primeiro tudo que a gente posta nas redes sociais, e também vocês vão ter acesso a promoções dos nossos cursos e também de cupons especiais dos nossos parceiros, beleza? Então entra aí pro nosso grupo do WhatsApp e vem fazer parte dessa nossa comunidade. Vamos voltar pro serviço. Então, pessoal, essa caçamba aí, ela é toda em chapa 16, né? E o fundo dela também não é diferente. A gente não tem como dobrar essa peça aqui na oficina pela capacidade da nossa dobradeira aqui, né? Tanto pela espessura da chapa quanto pelo comprimento ou a largura dela. Então, a gente cortou aqui, né? O Lucas marcou, fez a marcação e a gente cortou a chapa aqui e levou num amigo nosso aqui que tem uma metalúrgica, e aí ele fez as dobras pra gente. Mas, do mesmo jeito que uma peça de reposição, quando ela chega pra gente aqui, não é simplesmente só chegar e colocar ela no lugar, né? A gente tem que medir, experimentar ela lá, fazer uns ajustes, né? Até ela casar direitinho, né? E nessa aí não é diferente, vamos ter que fazer esses cortes aí, porque ela precisa encaixar lá dentro, né? Você vê que eu tava com ela em cima, por cima da caçamba ali quando eu tava fazendo a marcação, então eu precisava compensar também essa medida aí da altura, né, para fazer ela encaixar direitinho, né? Nada muito sério, nada muito grave aí, mas tem esse ajuste para fazer, né? Não é só chegar e colocar a chapa, né? A parte boa é que se ficar um pouquinho mais afastado, não é difícil de soldar, né? Essa parte aí já vamos deixar tratada, né? Já vamos deixar protegida, né? Fazer a pintura dentro. Lá na caçamba também a gente já fez isso, ó. Vocês podem ver ali que a parte que não vai ter acesso depois também já está pintada, né? Eu não mostrei a parte que eu estava fazendo a furação, mas como ali é solda tipo ponto,
e a gente não tem esse equipamento aqui de solda ponta, a gente faz os furos para preencher com MIG depois. Depois do acabamento ali vai ficar tudo uma coisa só, vai ficar bem bonito, não vai ter problema nenhum. Para essas soldas aí vamos usar uma MIG com gás convencional, né? Essa aí é a EM210 da ESAB. Então vamos para a solda.
Gurizada, então tá aí a parte da frente finalizada, né? Chapa nova, ficou bem melhor. Comenta aí o que vocês estão achando. Agora nós vamos trabalhar na parte traseira aqui, tá? Com a tampa e as travessas aqui onde vai a tampa parafusada. Essa travessa eu tenho que fazer o encaixe dela. Ela vai aí embaixo, né? Já mudei o travamento aqui de dentro, tirei aqueles outros que a gente precisou fazer. E agora então é posicionar essa travessa aqui no lugar. E aí, claro, né? Conferindo com a tampa aqui, fazendo a tampa fechar, né? Acertar certinho aí. E depois aí vamos sim lidar com assoalho, travessa, colocar em cima e todas as outras coisas. Vamos lá? Comenta aí o que vocês estão achando. Se estiver gostando, dá aquele joinha, dá aquela hypada no vídeo. E se inscreve no canal aí para não perder nada desse projeto e nem dos outros. Muito obrigado para você que ficou até aqui com a gente, né? Se você ficou até aqui é sinal que você gostou, então deixa um like aí, dá uma hypada no vídeo que ajuda bastante e deixa um comentário aí, mostra pra gente aí que você tá engajado. Assim a gente consegue saber se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. A gente tá fazendo uns vídeos aí com mais explicações, né? Com locução aí durante os trabalhos. Conta pra gente aí se tá legal, tá? Um agradecimento muito especial aos nossos membros. Se você quiser, você também pode se tornar membro. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e acesso antecipado aos nossos vídeos. Espero que vocês tenham se divertido e até o próximo.